Deus prometeu que daria o Espírito Santo àqueles que crescem, aqueles que se convertessem. O apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele diz: olha, se vocês se arrependerem de seus pecados, acreditarem nessa mensagem que eu estou pregando, em Jesus Cristo, vocês também vão receber o mesmo que nós recebemos. O quê? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se recebe a partir do momento que você ouve o Evangelho, crê nesse Evangelho. Aí você recebe o Espírito Santo. E a partir daí, então, você está o quê? Predestinado à salvação. Você, se permanecer fiel a esse Evangelho que você ouviu e que vai continuar ouvindo, vai continuar se interessando por ele, você vai alcançar a salvação. A sua predestinação é essa aí, é estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Por quê? Quem é o corpo de Cristo? Todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, aqueles que foram marcados por Deus como seus. Este é o selo. O selo é a marca de posse. Então nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Temos uma marca que é o Espírito Santo, o selo de Deus. Quem é que Jesus vem buscar no arrebatamento? Aqueles que estão selados, aqueles que têm o sinal de Deus, a marca de Deus. Quem é? Os que têm o Espírito Santo, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Qual a nossa diferença? Quando Deus olha um crente e um descrente, qual a diferença? Um tem o selo, é o Espírito Santo, o outro não tem, porque ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Olha, nós vamos colocar aí uma analogia para você entender melhor sobre a predestinação. Então aí aparece uma figura de um navio e fica bem claro se nós estudarmos aí. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, o corpo de Cristo. Veja que aqueles que receberam o selo do Espírito Santo, todos aqueles formam então a igreja, o corpo de Cristo na terra. E Deus é que escolheu essa igreja. Jesus diz: não fostes vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. A partir de quê? A partir do momento que nós ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o Evangelho da nossa salvação, a pregação do Evangelho, e nós cremos nessa pregação. Então, nós estamos nessa nau, né? Nós fomos escolhidos para essa nau, esse navio, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, Cristo é o capitão desse navio e piloto desse navio. Ele quem vai nos conduzir, nos levar ao Pai e nos guiar até o Pai. Ele é a luz do mundo. Todos que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva, uma fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. Então, estão no navio, mas tem gente que quer sair do navio, que quer descer do navio. Quantos fazem parte da igreja e querem sair? Desejam viver no pecado novamente? Ou se atrapalham pelo caminho? Pecam voluntariamente, insistem no pecado, não querem se subordinar às ordens de Deus, ao desejo de Deus, não querem viver uma vida santa. Quantos estão fazendo parte desse corpo aí, só exteriormente e interiormente não? Então essas pessoas abandonam o navio, parecem estar no navio, mas não estão, porque o navio não é só visível, é invisível. Os verdadeiros tripulantes, os verdadeiros viajantes desse navio, Deus nos vê espiritualmente, não é materialmente, não é visível a olho nu. Então esse navio existe, mas ele é um navio espiritual, não é visível aos olhos humanos. Muitas vezes nós enxergamos uma congregação cheia de pessoas, mas Deus vê somente os que estão salvos lá dentro.
como igreja, como corpo de Cristo. Então, todos que desejam, este navio está indo para o céu. Deseja permanecer ali, está predestinado a ir para o céu. Mas se você não permanecer, não está predestinado ao céu. E aqueles que estão fora do navio não estão predestinados, porque não entraram, só entra através de Jesus Cristo, a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, enquanto permaneceram no navio, eles estão predestinados, né? A predestinação, então, concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo e nele permanecer até o fim da viagem. Qual é o fim da viagem? O arrebatamento e vida eterna com Deus em um novo corpo celeste incorruptível. Então Deus convida todos nós a permanecermos nesse navio em comunhão com o seu capitão, que é Jesus. O que é a predestinação? É o destino desse navio. O navio está destinado ao céu, à vida eterna com Deus, né? Agora, se você sai do navio, saiu da predestinação desse navio. Então, a predestinação é o destino do navio. Bom, vamos estudar então mais detalhes sobre a eleição, que é a partir do momento que você é eleito, né? É que você passa a fazer parte do corpo de Cristo, e a sua predestinação. Então, Efésios 1, 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então vamos ver este versículo. Então você lendo assim de repente, sem analisar o que diz o versículo, sem procurar entender, você já pensa que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, né? Pensa, não, já está escolhido antes da fundação do mundo, Deus já escolheu, esses aqui vão ser salvos e esses aqui vão ser perdidos. Não, não é assim. Seria contradizer tudo que a Bíblia ensina. Para que Jesus precisaria vir ao mundo, morrer pelos pecadores, se eles já estavam salvos? Para que nós iríamos pregar o Evangelho se as pessoas que teriam que ser salvas já estão salvos e os que teriam que ser condenados já estão condenados? Qual o motivo? Para que Jesus ia dizer: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura? Quem crê que for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí está dizendo bem claro, não é? Quem crê nessa pregação que vocês vão pregar será salvo, os que não creram serão condenados. Você já tinha gente que era salvo, já tinha gente que era condenado, não precisa pregar. Então são coisas absurdas essas ideias das pessoas acharem que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para ser perdidos. Não. Todos nasceram para ser salvos. A salvação é para todos, ó Deus oferece a todos. Mas só vão fazer parte dessa salvação, dessa predestinação, morar para sempre no céu com Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ouvindo a pregação do Evangelho. Então, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante, é a doutrina da eleição. São eleitos, né? São salvos. O que é essa eleição? Então, vem do grego aí, eklégoi, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo, sempre em Cristo, através da salvação, da pregação do Evangelho e da aceitação desse Evangelho. Então Deus escolhe de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Veja 2 Tessalonicenses 2,13. Esta eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos que recebem seu Filho Jesus. Você vê João 1,12. Então a doutrina da eleição abarca algumas verdades que nós vamos ver agora. Então veja bem, se você chega numa casa e você trata bem a criança, o filho de alguém, e esse filho gosta de você, corresponde a esse amor que você demonstrou a ele, automaticamente o pai dessa criança vai gostar de você. Assim é com Deus.
Você só agrada a Deus se agradar a Jesus. Você só chega a Deus se você passar por Jesus. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, esses agradam a Deus, esses Deus salva. Deus corresponde ao amor que você tem pelo Filho. Então, o Pai se agrada. Então, você só se chega, Jesus diz, só se chega ao Pai através do Filho. É muito claro isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade.